Vamos com o destaque internacional agora. Fontes diplomáticas afirmam à CNN que a posição do governo brasileiro em relação à Venezuela é uma tentativa de adiar o problema. É uma apuração dela, que está conosco, nossa correspondente Priscila Asbeck. Priscila, então, traga detalhes com relação a essa sua apuração. O que disseram essas suas fontes diplomáticas? Conta pra gente. Bom dia. Oi, Carol, bom dia a todos que nos acompanham. Eu conversei com algumas fontes para entender um pouco da postura do Brasil em relação às eleições na Venezuela, que são questionadas por vários organismos internacionais. Inclusive, nessa semana, a União Europeia, por meio do seu chefe de diplomacia, Josep Borrell, disse que não reconhece a legitimidade democrática das eleições, dizendo que Nicolás Maduro é o presidente de fato, mas como a Venezuela não apresentou as atas desagregadas dos dados eleitorais, isso não permite a União Europeia reconhecer Nicolás Maduro como um presidente legítimo. O que dizem essas fontes com quem eu conversei? Que o governo brasileiro tenta adiar o problema e fazer uma enrolação na sua postura, ficando um pouco em cima do muro, porque o Brasil não quer se indispor com um importante vizinho e, ao mesmo tempo, o Brasil tem que manter a sua posição como um líder da América Latina, um líder democrático na América Latina, já que é assim que o próprio presidente Lula tem se colocado, por exemplo, em fóruns globais. Então, o que essas fontes dizem é que o Brasil e a postura do Itamaraty é uma tentativa de adiar o problema e que, inclusive, o governo torce para que essa questão ela acabe passando e tenha menos atenção, inclusive, no noticiário, já que é uma posição muito complicada que o Brasil se encontra entre, de um lado, defender a democracia e, de outro, tentar não se indispor com a Venezuela. Eu conversei também com Carolina Silva Pedroso, que é professora de Relações Internacionais da Unifesp, e ela falou que concorda com essa avaliação de fontes diplomáticas de que o Brasil tenta empurrar o problema com a barriga, e ela falou o seguinte, que o Brasil mantém a estratégia de não reconhecer Nicolás Maduro por causa da questão de não divulgação das atas, mas que, ao mesmo tempo, também o Brasil não reconhece a oposição por causa do histórico problemático de Maria Corina, que é a pessoa que teria se candidatado às eleições na Venezuela, mas que teve a sua candidatura interrompida pelas forças eleitorais da Venezuela. Depois disso, Edmundo González se candidatou, ele que, junto com Maria Corina e outros oposicionistas, dizem que venceram as eleições por 70% dos votos, e ela fala que também o governo brasileiro tem ali uma postura complicada em relação a essa oposição venezuelana. Então, por isso, o governo não reconhece nem o que diz a oposição, nem o que diz Nicolás Maduro. Daí tem outras questões também, Carol, que são questões como a polarização. Então, o tema da Venezuela é um tema que incita muita polarização dentro do Brasil, inclusive dentro de alas do próprio governo Lula. Então, enquanto alguns membros do governo Lula não reconhecem a eleição de Nicolás Maduro, outros, e entre eles estão, por exemplo, Marina Silva e Randolph Rodrigues, outros membros também do governo Lula reconhecem a eleição, inclusive o governo chegou a enviar observadores para a Venezuela. Então, como existe essa polarização interna também no Brasil, há uma tentativa do governo também de não se posicionar nem de um lado nem de outro. Tem um outro ponto também, que é a questão da segurança na fronteira. A Venezuela tem uma extensa fronteira com o Brasil, então há uma preocupação também de uma ruptura e de alguma instabilidade na região. Então, também o governo brasileiro tenta manter uma postura amena por essa questão de segurança. Inclusive, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, chegou a dizer à CNN, disse ao Gustavo Uribe, que o Brasil está preparado para problemas na fronteira, apesar de não ver nenhum risco imediato. Inclusive, essa é a posição que aproxima o Brasil da Colômbia, por essa questão de que os dois países seriam eventualmente os mais afetados se houvesse algum tipo de instabilidade na fronteira, e também porque são dois países que recebem muitos venezuelanos. E tem um último ponto, Carol, também que eu queria trazer, conversando com essas fontes, também com essa professora, que é o seguinte: a Venezuela, por outro lado, ela já tem uma outra postura em relação ao governo Lula do que já teve, por exemplo, nos primeiros mandatos de Lula. Por quê? Antes a Venezuela era mais dependente do comércio com o Brasil, mais dependente do comércio com os Estados Unidos, mas a Venezuela recentemente se aproximou de China e Rússia e, com isso, conseguiu reduzir a sua dependência em relação ao comércio com o Brasil e também o comércio com países vizinhos. Então, isso permite também uma postura, inclusive, mais contundente por parte de Nicolás
Nicolás Maduro, que chegou a mandar recado para Lula, comparando as eleições no Brasil, falando que nas eleições no Brasil o presidente Lula não teve que divulgar nenhum comunicado, não teve que dar nenhuma explicação, mas cutucando de uma forma que mostra que, de fato, hoje a Venezuela pode, de certa forma, ignorar mais o Brasil do que no passado, quando o Brasil tinha uma importância comercial e econômica maior para a Venezuela. Então, esses são alguns pontos, Carol, que explicam essa posição complexa do Brasil, que busca não romper com esse importante vizinho, que tem uma extensa fronteira com o Brasil, mas, ao mesmo tempo, que precisa dizer alguma coisa perante os fóruns internacionais e, por isso, também cobra essa divulgação das atas, inclusive com o presidente Lula, na sexta-feira, se manifestando sobre o assunto e dizendo que não reconhece nem a eleição de Nicolás Maduro, nem da oposição, enquanto as atas não forem divulgadas. Eu volto com você. Isso vem numa semana, Priscila, em que a União Europeia não reconhece legitimidade democrática na reeleição de Nicolás Maduro. Você está aí na Europa, como é que nesse momento é encarada por aí essa posição do governo brasileiro? Pois é, Carol, nessa semana, foi na quinta-feira, se não me engano, ou na sexta-feira, eu não lembro ao certo, acho que foi na quinta-feira, teve essa reunião dos ministros de Relações Exteriores da União Europeia, uma reunião que normalmente eles realizam, mas nessa reunião eles convidaram Edmundo Gonzalez para fazer uma participação remota, mostrando já logo de cara a posição da União Europeia em relação à questão, uma posição de questionamento da reeleição de Nicolás Maduro, e inclusive essa participação de Edmundo Gonzalez nessa reunião foi uma participação que foi intermediada pelo ministro de Relações Exteriores da Espanha. Antes disso, 7 países já tinham divulgado um comunicado que foi, inclusive, divulgado pelo governo francês, por Emmanuel Macron, tanto com a assinatura do primeiro-ministro da Espanha, de Portugal, da Polônia, o chanceler alemão Olaf Scholz, falando que eles questionavam os resultados das eleições na Venezuela. Isso aconteceu antes dessa reunião dos ministros de Relações Exteriores da União Europeia, que, mais uma vez, endossaram que eles não concordam com esse resultado. E aí, nessa reunião, então, Josep Borrell, que é o chefe da diplomacia da União Europeia, disse que Edmundo Gonzalez participaria para explicar o seu ponto de vista sobre a situação na Venezuela. E, ao fim dessa reunião, Josep Borrell conversou com a imprensa e aí que eles disseram que, como eles já tinham pedido há um mês para que a Venezuela, desde as eleições, no dia 28 de julho, para que a Venezuela divulgasse as atas com os dados desagregados das eleições, isso não foi feito. É uma eleição que não pode ser verificada, como é uma eleição que não pode ser verificada a União Europeia e os seus ministros de Relações Exteriores, que são 27 países que compõem o bloco, não reconhecem, então, a legitimidade democrática da eleição. E eles também falaram que não reconhecem tampouco a eleição da oposição enquanto esses dados não forem divulgados. Carol. Obrigada, Priscila Yasbeck, com o destaque internacional para a gente, a apuração da nossa correspondente. Daqui a pouquinho volta com mais notícias. Até já, Priscila.